sobre os crimes bárbaros praticados, segundo a polícia. Teria matado 4 pessoas e enterrado os corpos das vítimas no quintal do estabelecimento dele. As causas dos crimes, motivos banais como desentendimento, apontam as investigações. O caso veio à tona na quinta-feira da semana passada, quando as polícias Civil e Militar, o Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros foram ao endereço do crime em Nossa Senhora do Socorro para prender o borracheiro e desenterrar os ossos das vítimas do quintal. Vizinhos da borracharia macabra relataram que sentiam mau cheiro na região. Alguns não desconfiavam de nada, outros observavam e achavam estranho o comportamento do Naldo. Até que esta barbaridade em série foi desvendada pela investigação das equipes da Secretaria de Segurança Pública daqui de Sergipe. A reportagem do BG Manhã retornou ao local do crime, certo? E a casa que foi alvo, que foi o endereço desses crimes, ela já foi invadida por vândalos que furtaram objetos do imóvel. A reportagem completa é do Leonardo Barreto e do Miro Ribeiro, na tela do BG Manhã. Na frente, uma borracharia. Nos fundos, um cemitério clandestino. Nunca desconfiei de nada, nunca na minha vida. Ele bebia aqui mais meu marido, bebia mais o pessoal todinho daqui, os meninos daqui. Há pouco mais de uma semana, quem mora na Avenida A, no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, descobriu que o morador desta casa, além de borracheiro, era um assassino em série. Joenaldo dos Santos, conhecido como Naldo Borracheiro, foi preso e confessou que matou e enterrou 3 pessoas no quintal da sua borracharia. Um outro corpo foi encontrado em uma outra casa, onde ele morou no loteamento Piabeta, também em Nossa Senhora do Socorro. O primeiro desaparecimento que nós tomamos conhecimento e começamos a investigar foi no dia 13 de março do ano passado. Na verdade, o inquérito começou como desaparecimento e foi remetido aqui para o DHPP em junho do ano passado, como possível homicídio. Começamos a investigar todas as pessoas que poderiam ter relação com a vítima. No início desse ano, chegamos ao borracheiro, que era vizinho, até então é uma pessoa que nunca foi preso, não tem nenhum boletim de ocorrência registrado. Então, é uma pessoa que inicialmente não levantava nenhum suspeito. Em fevereiro desse ano, no dia 17, houve outro desaparecimento de socorro do Denilson, conhecido por Batoré. O Denilson também tinha ligação com o borracheiro, eram vizinhos. Foi quando então nós começamos a juntar todos os indícios que nós tínhamos, montar relatórios, pedir perícias e inclusive medidas cautelares para conseguir provas contra o suspeito. Nesse período, soubemos que uma mulher havia desaparecido em Socorro, Até então, o BO era desaparecimento, chamamos a polícia, a família, começamos a conversar com a família e percebemos que, embora fosse de Socorro, não era do Marcos Freire. Ela morava em outra localidade. Mas no dia do desaparecimento, ela estava numa seresta no Marcos Freire, que era o local onde o Naldo residia. Então, nesse momento, começamos a investigar o desaparecimento dela também no mesmo sentido do José Batista e do Denilson, que é o Batoré. Foi quando conseguimos indícios fortes da participação do Naldo nos 3 casos, pedimos pela prisão dele e pelas buscas. O técnico em refrigeração, Denilson Manuel dos Santos, era considerado desaparecido há quase 3 meses. O filho dele conta o que aconteceu na noite em que o pai saiu e não voltou mais para casa. Ele saiu por volta das 10 horas da noite falando que ia comprar um lanche. Os meus irmãos, aí ele saiu e não voltou para casa. E no outro dia nós começamos a procurar fazer busca dele. Como o motivo disse, que ele tem o costume de sair no sábado e voltar no domingo, porque na segunda ele trabalhava de manhã cedo. Isso era um dia de domingo. Dia 17 de fevereiro ele desapareceu daqui da avenida, Tava ali bebendo na porta do vizinho com o borracheiro. Dali tiveram uma desavença. Eu não estava, mas eu fiquei sabendo que tiveram uma desavença. O borracheiro empurrou ele caiu e o borracheiro pediu para ele sair da porta dele, senão ia dar umas pauladas.
E aí o que acontece? Ele veio para dentro de casa e tomou banho. Falou para minha mãe e para os filhos: vou aqui na lanchonete, vou comprar um lanche para meus filhos e volto já. E daí, desse dia para cá, não apareceu mais. Em vídeo feito pela Polícia Civil, o Naldo Borracheiro demonstra frieza ao apontar o local onde os corpos estavam enterrados. Você enterrou aqui, foi? Foi nesse local onde está a pá? Isso. Embaixo dos tijolos, né? É, mais ou menos aí. Tá. O corpo de Batoré, onde é que está enterrado? Pode acompanhar ele atrás, viu? Onde está o pau, é? E o corpo de José Batista? Por aqui assim. Embaixo das pedras? Mais ou menos. Ele disse que não se arrependeu. Ele disse que não tem remorso, que faria tudo novamente. Eu perguntei a ele sobre o outro dia, após as mortes, como é que ele se sentia. Ele disse que nem pensava no que aconteceu. A vida seguia normal. Em relação à primeira morte, que foi de 8 anos atrás, nós não localizamos o crânio. Ele disse que, após a morte, passou um tempo. Ele cavou, tirou o crânio, conversou com o crânio, ficou um tempo com esse crânio para decidir o que fazia e depois de conversar ele resolveu jogar fora. Qual era o instrumento dele? Muito tranquilo. Qual era o instrumento que ele utilizava para poder praticar esses homicídios? Um pé de cabra. Inicialmente, pela confissão dele, ele disse que um pé de cabra. E todos, aproveitando o que você está falando, todos teriam motivos, né, para ele poder praticar esse crime, né? Olha, na verdade, motivos que ele alega, motivos da cabeça dele, mas nada que seja comprovado pelo que nós investigamos até o momento. Geralmente eram pessoas que eram próximas a ele e que ele acreditava que em algum momento estavam traindo ele. Uma das vítimas, ele disse que ele alega ser usuário e teria comentado que ele era traficante. Então, isso para ele foi um motivo. 8 dias depois da polícia ter desenterrado os corpos, ainda é forte o mau cheiro por aqui. A vizinhança reclama que desde o dia em que o borracheiro foi preso, não se tem mais sossego na área. Nós estamos nos fundos da casa e é por este buraco que pessoas estariam entrando para roubar objetos da residência. Tudo fechado, minhas portas, janela e tudo tem grade. Mas eu já ando tanto com medo. É tirando as grades, é tirando as madeiras. É um monte de malandro lá no fundo. A casa que era alugada está completamente destruída. Até algumas telhas já foram levadas. O borracheiro morava com um filho de 18 anos. Para a polícia, o garoto também era vítima do pai. A gente não pode descartar nada, mas não temos também nenhum indício que coloque o filho dele como partícipe, coautor das mortes até então apuradas. O filho morava com ele, mas o que a gente percebeu é que ele tinha, junto ao filho, uma relação extremamente abusiva. Abuso no sentido psicológico e físico. Ele agredia o filho e o filho tinha muito medo dele. Então, possivelmente, o filho já pode ter desconfiado de alguma coisa, mas pelo medo que tinha do pai, nunca se manifestou. Agora a polícia investiga se o Naldo Borracheiro cometeu outros homicídios, além dos 4 já confessados. Para os vizinhos dele, a vontade de ficar longe de toda essa história é o maior desejo no momento. Só se mudei agora porque eu não tenho dinheiro do aluguel. Meu marido está desempregado e eu sou só para tudo. Mas se eu tivesse hoje dinheiro, então arrumasse uma casa e dissesse, não, a senhora me dá com um mês, eu sairia daqui. O repórter Douglas Magalhães, ele vai agora detalhar um a um dos crimes que teriam sido praticados pelo Naldo Borracheiro. Nessa entrevista que vocês viram, a delegada já disse que eram por motivos banais. Acompanhe na tela do BG Manhã. Detalhes exclusivos sobre o maníaco da borracharia. O borracheiro Josenaldo Santos Silva, borracheiro Naldo, que matava as suas vítimas e enterrava no quintal. A vida criminosa de Naldo começou há cerca de 8 anos. Ele morava aqui na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.
Certa noite, ele saiu de casa, já que a mulher dormia no trabalho, e foi para a zona de prostituição, no centro de Aracaju. Lá conheceu uma mulher, convidou para vir para sua casa, aqui na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Dentro de casa, beberam, usaram cocaína e em determinado momento ele achou e desferiu vários golpes na cabeça da mulher. Em seguida, enterrou o corpo dela no quintal. Tempos depois, ele mexendo na terra, encontrou a cabeça da mulher. E de posse do crânio, ele no quintal começou a conversar com o crânio. Depois levou o crânio e jogou em uma lixeira. A partir daí, começa a história, a vida do maníaco da borracharia. Daqui, da Piabeta, ele se mudou para o Marcos Freire, onde matou mais 3 pessoas e enterrou no quintal. Da Piabeta, o borracheiro Naldo alugou uma casa aqui na Avenida A, no Marcos Freire 2, a casa de número 121. Aqui ele instalou a sua borracharia e depois tratou de fazer algumas amizades, já que era novo no bairro, e conseguiu a amizade de um homem que morava aqui mesmo, o seu Batista. O seu Batista era acostumado a vir na borracharia, conversar muito com o borracheiro Naldo, que mais tarde ficou sabendo que o seu Batista andava falando com a comunidade que ele vendia drogas. Ele então atraiu o seu Batista e com um pé de cabra desferiu um violento golpe na cabeça, matando seu Batista, que foi enterrado no fundo da casa. Já no início deste ano, ele teve uma discussão com um vizinho do outro lado, morava naquela casa, ali em frente ao poste, um jovem apelido Batoré. O Batoré discutiu com o borracheiro e no outro dia foi atraído pelo borracheiro para beber. E aqui ele disse para o Batoré que o Batoré tinha furtado um telefone celular dele. Iniciaram uma discussão. Nessa discussão, o Naldo, utilizando o mesmo pé de cabra que matou o seu Batista, ele desferiu um golpe na cabeça de Batoré, que morreu dentro da casa. Foi puxado para o quintal, onde foi enterrado. A terceira vítima do maníaco da borracharia, uma mulher era conhecida como Maria Aparecida. Maria Aparecida estava em uma seresta em frente ao terminal do Marcos Freire, aqui em Nossa Senhora do Socorro. Ela foi convidada para sentar-se à mesa do borracheiro Naldo e ele a convidou depois para vir até a sua casa. Aqui eles beberam, cheiraram muita cocaína. Em determinado momento, ele desconfiou que ela estava tentando furtar um pendrive de sua propriedade. E com o mesmo pé de cabra que assassinou seu Batista e Batoré, ele desferiu um violento golpe na cabeça da Aparecida, conhecida também como Cida. Ela morreu dentro da casa e da mesma forma foi arrastada para o quintal, onde foi enterrada. Essa é a história de crimes do borracheiro, o maníaco da borracharia macabra, aqui no Marcos Freire 2, número 121, em Nossa Senhora do Socorro. A polícia já tem todos esses detalhes que nós conseguimos na marca da exclusividade com uma fonte que teve acesso ao borracheiro, que hoje encontra-se no sistema penitenciário do estado para pagar pelos 4 crimes que cometeu. Os 4 crimes, ele enterrou suas vítimas no quintal da casa. 1 na Piabeta, 3 aqui no Marcos Freire, na Avenida A, número 121, o endereço da morte. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Tá aí, nós apresentamos 2 reportagens elaboradas aqui pelo jornalismo da TV Atalaia sobre este caso de grande repercussão, não só na nossa capital, na grande Aracaju, mas em todo o Brasil, do Naldo, o borracheiro que foi preso após a investigação da polícia. Investigação essa, pessoal, que ainda continua, o inquérito ainda segue pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. O Naldo permanece preso também e, de acordo ainda com as investigações, podem ter outras vítimas deste mesmo homem que, de acordo com os relatos colhidos pelas equipes de investigação, ele sentava à frente do imóvel, bebia,
fazia amizade, mas infelizmente quando havia algum tipo de desentendimento com alguém que estivesse ali com ele, que criava um vínculo de amizade, ele acabava matando. Até então, de acordo com as informações policiais, 4 seriam as vítimas que estão em investigação. O Instituto Médico Legal de Sergipe continua também o trabalho de identificação dessas ossadas para saber quem é quem, infelizmente, neste caso. E a gente abre essa discussão sobre os crimes bárbaros através do comportamento do borracheiro Naldo. Eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a psicóloga Rochelle Almeida. Bom dia, Diego. Pra senhora. Bom dia. Seja bem-vindo. A primeira reação que a gente teve logo quando houve o desvendar, digamos assim, deste caso foi de susto devido ao comportamento. A gente sabe que, infelizmente, vivemos em sociedade onde crimes acontecem. Uns chamam mais atenção do que outros. E aí, neste caso específico, o que levaria uma pessoa a adotar um tipo de comportamento assim? É difícil traçar, claro, um perfil sobre um criminoso, mas é possível. Como? Primeiro, a gente tem que pensar algumas questões, né? Quando a gente fala em anormalidade, né, a gente tem que referir o que é a norma em termos vigentes, né? E aí, em psicopatologia, para você dizer que um comportamento, né, é uma variante patológica de algo, você tem uma série de critérios para refletir sobre isso, né? Em termos da psicopatologia, a gente tem alguns códigos internacionais de doenças, né? E para a gente poder pensar este comportamento que você está trazendo, né, de uma repetição de infringir sofrimento ao outro e chegar ao ser frustrado, né, atentar sobre a vida do indivíduo, que é algo mais supremo em termos tanto sociais como de algo que é uma tentativa de preservar a própria integridade do organismo. Então, isso seria algo que é do instinto de todo ser vivo. Você tem que refletir o que pode levar um sujeito a isso, tá? Como é que a gente pode pensar essa questão da patologia, né? Em termos desses códigos internacionais de doença, a gente começa a falar sobre transtorno, tá? E aí a gente tem uma tipificação que são os transtornos disruptivos, tá? Dentre esses transtornos disruptivos, o que a gente pode caracterizar? O que é primordial, né? É atacar o valor do outro, tá? Seja o valor material, que é a propriedade, né, ou o valor maior, que é a própria vida, tá? E aí, nesse sentido, a gente tem um transtorno de personalidade, que é a personalidade antissocial, tá? E nesse sentido, são comportamentos do indivíduo que vão no espectro, né, entre dois polos opostos, vida e morte. Todos nós, enquanto pessoas, né, quando algo é muito intenso, você busca baixar essa tensão que a gente chama intrapsíquica. Esse tipo de estrutura, né, rompe esse mecanismo que é de preservação mesmo, né, da própria vida. Poderia ser um ataque para a prevenção da minha vida? Seria uma linha de pensamento? Ele não tem. Nós temos, né? Toda coisa que, assim, ó, uma alegria muito intensa, né, que causa uma euforia, a gente não pode ficar muito tempo nesse estado de euforia. A gente busca baixar, né, essa intensidade, mesmo da alegria intensa. Assim como um sofrimento intenso, você busca recursos. Esse tipo de personalidade, ele ultrapassa este limite, né, porque ele transgride. Tá? Então, é uma organização psíquica, né, que vai romper
exatamente esses limites que a própria vida e o próprio organismo vivo tem. Tá? E é um comportamento de transgressão. Transgressão a quê? A norma. Tá? Aí eu pergunto à senhora, por exemplo, isso pode ser tipificado como doença? Sim. Isso pode. Diante da situação, a doença ela acaba sendo algo que possa livrar o Naldo de algumas circunstâncias da própria acusação. Por exemplo, foi... Inimputável. Isso. É isso que eu queria perguntar à senhora. Ele pode ser considerado assim, não ser condenado, ou a penalidade para ele deve ser outra devido a se houver esta confirmação da psicopatia? Sim, porque eles são de algo que é pura intenção e é pura razão. Por isso que eu disse assim, ó, quando nós falamos em anormalidade, patologia, a gente tem alguns critérios para a gente poder chegar a isso, tá? Mas quando você ultrapassa isso, não é porque o sujeito possa, de alguma forma, ter um controle sobre isso. Né? Então, ultrapassar os limites é ultrapassar os próprios limites da constituição do organismo vivo. Né? Então, nesse sentido, é o que a gente coloca que ele não é responsável pelo ato em si, porque ele não consegue fazer diferentemente. A senhora que tem uma expertise, né, trabalha com esse tipo de situação, acompanha perfis, traça perfis, tem um estudo em relação a isso. A gente abre o leque e acaba perguntando como é que estão essas unidades prisionais para essas pessoas no Brasil. Elas são capazes hoje em dia, porque, por exemplo, a gente tem aqui as unidades que tratam essas pessoas que cometeram crimes, mas que têm algum tipo de doença psicológica. E aí esta necessidade, ela consegue ser atendida diante do cenário que a gente sabe que o sistema carcerário do Brasil, ele apresenta uma série de problemas. Isso é uma discussão que vem ao longo dos anos e que precisa ser revista essa situação, especificamente para essas pessoas que têm um perfil parecido, similar ou até mais agravante do que do caso da borracharia. Tem algumas coisas que você está colocando aí que eu acho que são importantes até a gente poder pensar. Né? A gente pode trancafiar, né? Ou seja, reduzir esses sujeitos, né? A esse discurso médico legalista, né? E transformar o que é algo da saúde mental em um caso de polícia. Né? Eu estava assistindo a tua fala antes, no decorrer desse programa, e aí você traz a questão da violência. Né? Então, assim, ó, isso é uma conduta violenta. Né? Mas quando a gente fala em violência, a gente não pode pensar só num aspecto. Né? Tanto que a gente fala que a violência ela é multidimensional. Né? Então, um dos aspectos da violência é a doença mental. Né? Como é que a gente pode encaminhar a doença mental? É essa a tua pergunta em termos das instituições, dos aparatos do Estado que a gente tem. Então, assim, para onde deveria ir essa pessoa que tem um transtorno de personalidade? Ela deve ir para um local onde ela possa ser tratada. Tá? E aí, só que ela comete contra a vida. Né? Então, ela comete este delito. E é justamente essa instituição híbrida, que é o Hospital de Custódia, que vai, se um bom advogado, né, o defender, vai poder encaminhar como uma pena específica para. Tá? Como a gente vai tratar isso? Tá? Nós estamos em pleno século XXI e a gente começa a pensar a doença mental há mais ou menos 200 anos. Tá? Então, assim, ó, nesse sentido é recente, então nós ainda estamos construindo isso. Tá? Mas para além do diagnóstico e da classificação, tá? Porque quando a gente fala da subjetividade do sujeito, o que este indivíduo, a partir deste sinal que é o sintoma, está querendo expressar do ser que ele é, dessa subjetividade. Né? E aí eu vou mais para a minha área, que é a psicologia, e ultrapasso a psicopatologia, né? Que é poder reconhecer esse sujeito como algo singular e único. Né? E aí eu te pergunto,
se você cometesse um delito, você guardaria a prova do delito no teu próprio território? Você faria isso? Acredito que não. Por que não? Porque a gente vai pensar nas possibilidades que é... Da criminalização, da própria pena de ser flagrado por ter cometido algum tipo de delito. Da realidade, né? Por que esse sujeito não faz isso? Né? Porque ele transgride até no sentido assim, ó, de que isso vai além do que é possível. Né? Então, uma das coisas que vocês me mandaram, né, quando vocês fizeram o convite, eu agradeço o convite exatamente para a gente poder refletir sobre isso, né? Como uma pessoa e um dos vizinhos faz esse tipo de depoimento, eu nunca pensei que ele seria capaz disso, né? Porque a gente tem uma ideia, uma representação social de que todo ato agressivo cabe a uma pessoa eminentemente agressiva, né? E não necessariamente, porque ele está adaptado, né, à patologia dele, né? Tá certo, eu agradeço aqui também a participação da senhora. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com a doutora Rochelle Almeida, que trouxe aqui esclarecimentos, e eu agradeço a participação. Um ótimo dia para a senhora. Igualmente, bom trabalho. Seja bem-vinda sempre. Obrigada.